bom? Eu sou o Ian, eu sou tutor da turma A e também design institucional no CCERJ. A gente está na segunda semana e aqui a gente vai fazer um vídeo falando sobre modos rápidos de se avaliar o preparo dos alunos em casa. Qual que é a importância disso? De você ter modos rápidos de avaliar o preparo do aluno quando ele estiver em casa. A importância disso é a seguinte: no processo de aula invertida, como a gente tem aqui, é muito importante que o aluno já vá para a sala de aula depois de ter estudado, certo? Se ele não estudar, se ele não tiver lido nada, se ele não tiver nenhum domínio sobre o assunto, ele vai simplesmente chegar na sala de aula e esperar que vocês dêem uma aula expositiva. E não é muito bem isso que a gente quer, certo? A gente não quer continuar esse processo normal, porque o que acontece com isso, né? Quando o tutor presencial tem que dar a aula da semana, ele perde um pouco da carga horária que ele poderia estar, um pouco não, muito, da carga horária que ele poderia estar usando para fazer atividades e solucionar dúvidas, né? Então a importância da sala de aula invertida é o quê? Que o aluno estude antes e daí vá para a sala de aula, para a sala de tutoria presencial já preparado para poder fazer as atividades e para poder, como posso explicar, para poder tirar as dúvidas dele e tudo mais. Então existem algumas formas que a gente tem de poder saber se o aluno está estudando em casa e qual é a qualidade desse nível de estudo, para avaliar como que ele está estudando, se ele está indo bem, certo? Vamos falar aqui de algumas formas. A primeira forma que eu gostaria de falar já está aqui na semana 1. Foi um vídeo que minha amiga Renata fez falando sobre os Cornell Notes. Tá aqui, notas do Cornell e tudo mais. Bom vídeo, eu usei para introdução, tá? O que acontece com o Cornell Notes? Quando o aluno faz os resumos dele aqui nos detalhes e coloca as perguntas dele aqui do lado, ele pode compartilhar as perguntas de alguma forma com você, e só por essas perguntas dos alunos já tem uma noção de quais são as dúvidas dele, de quais são os problemas. Não que a Cornell Notes tenha a função de fazer perguntas sobre dúvidas, mas as perguntas acabam se tornando o ponto-chave do texto, e perceber quais são os pontos-chave que os alunos perceberam é uma forma de você mapear, de você ter alguma noção, algum domínio sobre como que os alunos estão lidando com o material didático, certo? Mas aí você pergunta, mas como que eu vou pegar essas impressões dos alunos sobre o material didático antes dele chegar na sala de aula? Se ele está fazendo Cornell Notes em casa, ele está fazendo num papel assim na mão, aí que vem o aplicativo que eu acho que é o mais interessante aqui dentro, que é o Padlet. Olha só, ele é bonito, né? Tem esse fundo. O que é o Padlet? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui como é que funciona. Você entra no site aqui, eu vou botar o site aqui embaixo, o ptbrpadlet.com, e você vai poder ter esse site, esse aplicativo de murais ao seu dispor em português. O que ele faz? Você pode ter vou montar aqui um mural aqui para vocês verem. Vocês podem entrar. Ih, rapaz. Deixa eu ver aqui. Pronto. Você tem você cria um mural que você pode compartilhar com as pessoas. Então você, como tutor, pode fazer isso, compartilhar com seus alunos que vão fazer parte do negócio. E aí cada um só chega aqui, clica 2 vezes no meio da tela e escreve um post. Tipo, vamos supor que seja aqui a sala de aula invertida. Aí ele vai lá e coloca: o texto é legal, tal parte fala sobre isso, minha dúvida é aquilo, e etc. Aí ele termina de escrever o texto dele, chega um outro aluno e vai lá e coloca também. E coloca aqui, ó, sala de aula invertida. E ele escreve o que ele pensar aqui, qualquer coisa. Nessa daí você começa a ver lado a lado o que seus alunos estão pensando. Eles não precisam nem comentar um do outro, é só ver mesmo. Só um grande mural e que cada um coloca seu post-it com o que entendeu do texto. E aí você já olhando esses textos, você já pode ter uma noção de qual aluno tem mais domínio sobre o assunto, de qual aluno está passando mais dificuldade para lidar com a situação. E aí quando chegar na sala de aula, certo? Quando chegar no dia da tutoria, você faz o quê? Você já abraça aquele aluno que está com mais dificuldade, já dá uma atividade mais
em que o aluno que está se virando melhor, ele possa fazer aquilo de maneira mais automática, de maneira mais livre, fazer com que esse aluno mesmo que esteja bem ajude o que tá mal, monte grupos, e aí a gente vai chegar no objetivo principal da sala de aula invertida, que é o quê? Que é você fazer as atividades e poder ver quem está com dificuldade em tal coisa, já se aproxima de uma maneira mais personalizada de educação. E isso é muito interessante, essa possibilidade de você, antes de chegar na sala de aula, fazer uma avaliação de como está funcionando o aprendizado do aluno até então, certo? E, pô, e aí quando você chega em sala de aula, quando você chega na sala de tutoria lá, você não precisa explicar a situação inteira, você só já sabe qual aluno está tendo dificuldade, qual aluno não está tendo dificuldade, qual aluno eventualmente entendeu a parada errada. Acontece às vezes, né? Às vezes nem todo mundo pega de primeira, às vezes o aluno acaba tendo uma misunderstanding da parada. E tem outras formas aqui de aprender. Uma outra forma, que é engraçado aqui, que esse Ed Helper tem uma identidade visual meio duvidosa, esse Comic Sans aqui, enfim, um outro site que ajuda um bocado, eu vou até botar o link também, é o Ed Helper, porque ele tem alguns templates assim em clipart de organizações em qual os alunos, quando estão estudando, podem colocar coisas aqui. Esse Cycle Off, tipo, eventualmente você está estudando ciclos, né? Toda disciplina tem ciclos de alguma coisa, nem toda, na verdade, mas algumas, sei lá, história, você pode pegar ciclo do ouro. Tudo bem que não é bem assim que funciona na questão de história, mas você pode dar essa noção usando esse template. Você tem um outro template aqui que é o legal, que é de causa e efeito. O aluno pode ler você pode pedir para o aluno durante a semana ler o material didático e fazer esse esquema aí de causa e efeito. E aí você vai entender assim como é que funciona o negócio, como é que o aluno está entendendo, e o aluno pode enviar para você. Só que esses templates aí o aluno vai ter que chegar na mão, vai ter que dar um jeito de editar, não sei. Isso aí vai depender de você, se vai gostar ou não. Outro ponto que eu acho interessante tá aqui também na primeira semana, que é o uso de blog, né? Eventualmente você pode usar o blog para que os alunos postem as impressões deles sobre o texto. Você faz um post falando, ó, nessa semana aqui a gente vai estudar tal coisa, vai estudar aula tal. O que vocês acharam da aula tal? Coloca aqui no comentário. Pelos comentários dos alunos, você já vai perceber quem que tá bem, quem que não tá, e toda aquela questão que o Padlet também faz de maneira mais bonita. Mas pelo blog, dependendo do quanto você quer que o aluno escreva, do quanto você quer que o aluno se expresse antes da própria tutoria, pode ser uma baita ferramenta para isso. Certo? Uma ferramenta de interação muito interessante. E para fechar também, tem meu Deus, eu não abri não. Mas no próprio Moodle, vocês sabem, tem um modo de diário, né? Então, você pode abrir o diário para os alunos e os alunos vão lá e escrevem o que eles fizeram no dia, quais foram as impressões e tudo mais. O fórum também é uma ferramenta importante que dá para usar para poder ter esse feedback. Mas no final das contas, eu acho que o que mais importa nisso daqui, o que mais importa sobre esse vídeo, é entender que existem formas de você avaliar, para você saber se os alunos estão estudando, o que eles estão estudando e em que nível eles estão em relação ao material didático, certo? Porque isso é muito importante, que aí você pode cobrar deles durante a semana, você pode se antecipar em cima das dúvidas dele, e isso é um ponto crucial dentro da sala de aula invertida, porque você já vai chegar preparado, o aluno já vai ter estudado antes, e aí em vez de você chegar na tutoria presencial e ter que dar aula como se fosse professor, você faz o papel de tutor e vai ajudar ele, e vai fazer as atividades com ele, e vai ajudar quem está em dificuldade, tudo já sabendo antes em que ponto os alunos estão. É mais ou menos isso aí. Muito obrigado e até semana que vem.